Hoje é forçoso que eu venha reconhecer um erro de avaliação que nós cometemos durante algumas semanas em denúncias que fizemos aqui desta tribuna do Senado. Nós dizíamos aqui que, se consumado o golpe contra a presidenta Dilma, Eduardo Cunha, o presidente afastado da Câmara dos Deputados, a quem o Procurador-Geral da República classifica como delinquente, ocuparia o posto equivalente ao de vice-presidente do Brasil. Erramos. De fato, Eduardo Cunha, afastado do mandato de deputado e da presidência da Casa pelo Supremo Tribunal Federal, é quem está mandando no Brasil. Ele é o verdadeiro presidente interino do país, que continua dando as cartas, mesmo suspenso, manietando o golpista Michel Temer, que não passa de um títere em suas mãos. Esse chantagista tentou extorquir o PT e a presidenta Dilma, exigindo que nós livrássemos sua cara no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Como nos recusamos a aceitar esse tipo de manobra vil e sem esconder o seu ódio e o seu sentimento de vingança, ele anunciou, no mesmo dia em que dissemos não à sua barganha, que estava aceitando o pedido de impeachment da presidenta Dilma. Daí, nós sempre temos dito que esse processo que resultou no afastamento da presidenta pelo Senado estava maculado desde o início. Era irremediavelmente viciado, fruto de uma clara vendetta desse facínora Eduardo Cunha, com o qual jamais aceitamos negociar, ao contrário do PSDB, do DEM e do próprio presidente interino sem voto, Michel Temer, que o utilizaram como um idiota funcional para a consecução dos seus objetivos de derrubar Dilma do cargo. Só que aqueles que o consideraram um idiota funcional, que depois de usado poderia ser descartado como lixo, agora observam o poder descomunal que ele exerce sobre esse governo ilegítimo que tomou o Palácio do Planalto. Cunha, que é um dos principais arquitetos desse golpe vergonhoso, perpetrado contra uma governante legitimamente eleita, tem mandado e desmandado em Michel Temer, o chefe da junta provisória, a quem ele submete com suas chantagens. Afinal, Temer não estaria hoje, sem votos e sem legitimidade, sentado na cadeira em que Dilma chegou pelo voto, se não fosse pelas mãos sujas de Eduardo Cunha, que operou a matula de parlamentares sob suas ordens para fazer avançar o golpe na Câmara. Os jornais de hoje escancaram essa condição de refém de Temer e a condição de capitão-mor do Brasil de Eduardo Cunha. Ainda que proibido de pisar nas dependências da Câmara, esse sujeito pérfido organizou um centrão naquela casa que congrega cerca de 350 deputados de 13 partidos para meter pressão sobre esse governo atrapalhado, fraco e perdido. E conseguiu o que queria. Nomeou um grande aliado seu, o deputado sergipano André Moura, do PSC, como líder do governo na Câmara dos Deputados. André Moura, para que todos conheçam sua ficha corrida, é réu no STF em pelo menos 3 inquéritos, cujos crimes vão de apropriação indébita de dinheiro público a envolvimento em uma tentativa de homicídio. Pois é esse agora
o líder do presidente sem voto, Michel Temer, na Câmara dos Deputados, por exigência de Eduardo Cunha, que, entre outras coisas, vai usar esse seu testa de ferro para livrar a própria cara de uma eventual cassação pelo plenário da Casa. É assim que está funcionando o governo provisório de Michel Temer, aos tropeços, aos trancos e barrancos, num barata-voo absoluto, e não bastando a completa desorientação, cedendo às mais baixas chantagens de Eduardo Cunha, que tem mandado e desmandado no Palácio do Planalto. Além do líder do governo na Câmara, é preciso dizer que Eduardo Cunha nomeou ainda o próprio advogado para a subchefia de assuntos jurídicos da Casa Civil, um dos postos mais importantes da administração, a quem cabe o controle primário de todas as leis e medidas provisórias, as mesmas, aliás, que Cunha enchia dos chamados jabutis para achacar alguns empresários e beneficiar outros, sempre em busca de propinas com as quais cativava parlamentares e irrigava diversas contas ilegais que mantém no exterior, crimes, entre outros, que responde no STF. Nomeou ainda um assessor pessoal para a chefia de gabinete da Casa Civil, ou seja, para o coração do governo, onde pode comandar detidamente os processos a partir de um ponto político privilegiado dentro do Palácio do Planalto. Então, eu volto a dar parabéns aos que foram às ruas com o argumento de que era preciso tirar Dilma para acabar com a corrupção no Brasil, de que era preciso golpear e interromper um governo que deu todas as condições para que todas as instituições funcionassem plenamente no combate aos malfeitos, com a finalidade de substituí-lo por um outro melhor. Está aí o que essas pessoas colocaram de melhor no comando do país. Eduardo Cunha, de ventríloco, e Michel Temer, o presidente sem voto, de marionete. Que bela troca, caros golpistas. Está aí o governo que vossas senhorias deram ao Brasil, tão limpo quanto a consciência de quem foi lutar por essa bandeira. As portas do governo federal foram abertas ao que há de mais temerário no país. O golpe dado em Dilma colocou Eduardo Cunha como a grande eminência parda do Brasil, que manda no presidente provisório, ilegítimo e sem voto. Senador Humberto Costa, me permite? Pois não, com o maior prazer. Senador Humberto Costa, eu confesso a Vossa Excelência que, claro, esperava que os senhores líderes do PT e integrantes da bancada continuassem a fazer críticas ao novo governo, continuassem a fazer críticas ao processo do impeachment. O que eu não contava era que um líder como Vossa Excelência ficasse marcando passo, eu diria assim, ficasse realmente preso a uma linguagem, a uma oratória, preso a uma situação, a uma realidade, a um passado. Vossa Excelência deveria encarar, se me permite, o futuro do país, a contribuição que o PT pode dar, eu posso estar sendo ingênuo, o PT pode dar para o futuro desse país, do ponto de vista das reformas, aguardar, porque o governo não tomou ainda as medidas, aguardar as medidas do governo. Bem, eu não estou querendo tutelar o discurso de um senador como o senador Humberto Costa, longe de mim. Eu estou dizendo da minha expectativa com relação ao discurso
que Vossa Excelência poderia estar pronunciando. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Vou ouvir a parte do senador Randolfo Rodrigues e depois comentarei as colocações de Vossa Excelência. Senador Humberto Costa, só para avisar o plenário que não cabe a parte em pronunciamento de liderança. Presidente, isso é a lei mais desrespeitada aqui nesse Senado Federal. Portanto, não vai ser no meu plenário discurso decidir, para mim que não Vossa tem Excelência problema, vai querer a senadora Lúcia Vânia e o senador Assis estão aguardando mais com a concordância dos dois. Eu não serei mal educado e não conceder o apoio. Serei breve, senhor presidente. Senador Humberto, só para destacar o seguinte, a questão é que, por pior que fosse nossa expectativa em relação ao começo do governo interino, não imaginávamos que ia ser tão desgraçada o começo. Veja, as notícias de hoje é que ele indica alguém da cozinha de Eduardo Cunha para ser líder do governo na Câmara dos Deputados. Antes, acabou com a Controladoria Geral da União, senador Regufe, que é o órgão mais importante órgão do Estado brasileiro de combate à corrupção. O novo nome que quer dar, inclusive, é sugestivo: Ministério do Tráfico, Transparência, Controle e alguma outra coisa. Não fosse somente isso, hoje os artistas, produtores culturais em todo o país estão ocupando as instalações da Funarte e do MINC. Extinguiu o Ministério da Cultura. As medidas que anuncia são medidas recessivas e medidas claramente de aumentar o arroxo sobre os trabalhadores. O ministro da Saúde, anteontem, dá uma declaração de que o SUS não é direito absoluto. Veja que o ministro da Saúde é alçado à pasta, é eleito deputado federal com financiamento de planos de saúde privados. Não bastasse tudo isso, até a própria marca do governo exclui 5 estados da federação, inclusive o meu. É uma marca do período da ditadura. Sem contar em ter iniciado o governo sem nenhum representante negro, sem nenhuma mulher na equipe da composição inicial do governo. Ou seja, não é só a forma ofensiva que ascende ao poder. São as primeiras medidas. As primeiras medidas é um retrocesso civilizatório e institucional no Brasil. Nós estamos retornando a uma condição anterior à condição de 1988. Então, isto, com certeza, não vai passar nesse plenário sem a nossa resistência e sem o nosso combate. Senador Randolfo, eu incorporo integralmente o discurso de Vossa Excelência, ou a parte de Vossa Excelência, ao meu pronunciamento e respondo em poucas palavras ao meu nobre amigo, senador Garibaldi Alves, no sentido de colocar que não estou falando de passado, eu estou falando de presente. E falando de presente exatamente porque nós temos condição de reescrever o nosso futuro. Nós temos que mostrar o que esse governo representa para que daqui a 4, 5, 6 meses possamos devolver o senhor presidente sem voto, Michel Temer, ao Palácio do Jaburu e ali ele permanecer na condição de vice de onde não deveria nunca ter saído. Então, eu entendo a posição de Vossa Excelência, sei como é difícil ser líder do governo. Aliás, Vossa Excelência me parece ser o líder do governo, uma liderança informal. Não, senador Humberto Costa, eu sei como é difícil. Eu sei como é difícil. Eu não estou fazendo isso na condição de líder nenhum. Não, eu sei disso. É porque me estranha que tanta gente que falava aqui contra a Dilma fazia uma fila para ocupar a tribuna e bater. Não aparece uma alma viva aqui para defender o governo que eles botaram lá. Tudo caladinho, ó, boquinha fechada, ninguém diz nada, parece que não é com eles. Então, eu admiro a coragem de Vossa Excelência, que mesmo sem ser líder formal do governo, está defendendo. É o único que eu vejo, não vi outro até agora, não. Bom, vou concluir, senhor presidente.
Aliás, nunca é demais lembrar que na última eleição que disputou antes de integrar a chapa de Dilma, Temer só chegou à Câmara dos Deputados graças ao quociente eleitoral do PMDB de São Paulo, porque não teve votos suficientes para chegar lá sozinho. Então, essa figura fragilizada que hoje temos sentado na cadeira de presidente do Brasil, um devedor de obediência a Eduardo Cunha, que lhe possibilitou chegar ao cargo e pode destruí-lo rapidamente, operando seu imenso bloco de asseclas na Câmara para votar contra o governo, da mesma forma como fez com Dilma, que não aceitou se submeter a essa bandidagem. Temos um presidente interino fraco, que participa do jogo sujo de alguém que o Ministério Público Federal considera um delinquente. E há 6 dias consecutivos tem sobressaltado o Brasil com uma série de atos escandalosos, misóginos, racistas e absolutamente orientados contra as políticas sociais exitosas dos últimos anos. Nós avisamos aqui reiteradamente que iam destruir o Minha Casa Minha Vida, e já começaram, que iam esfacelar o Bolsa Família, e já estão esfacelando, que iam acabar com o SUS, e já estão prometendo, e que iam agir contra a cultura e os movimentos sociais, e tudo isso já está em marcha. A única coisa, vou concluir, que eles têm ampliado desde que chegaram ao Planalto é o espaço para desmantelar os órgãos de controle, agir contra o Ministério Público Federal e dotar de todo o poder uma criatura nefasta como Eduardo Cunha. Foi para isso que tiraram Dilma. Espero que agora isso fique mais claro para todos os que foram às ruas pedir a derrubada de um governo democraticamente eleito. Reflitam detidamente sobre o que fizeram. Porque, como diria Brecht, não há pior analfabeto do que o analfabeto político. Muito obrigado a todos e a todas.